Seja bem-vindo à disciplina Fisiologia Vegetal aqui do Campus Rio Pomba, do IFSUDESTE MG. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as giberelinas, continuando o nosso tópico sobre os hormônios vegetais. A giberelina foi descoberta na década de 20 e 30, principalmente pela existência de plantas de arroz que apresentavam um crescimento muito diferente das outras. Eram plantas altas, com muitas folhas, mas que não produziam sementes. Mais tarde verificou-se que essas plantas elas tinham esse comportamento por conta da infecção de um fungo que à época chamava Gibberella fujicuroi. Foi detectado posteriormente que esse fungo produzia uma substância que foi denominada de giberelina, e essa giberelina é que provocava o crescimento das plantas. Hoje já foram identificados mais de 125 tipos diferentes de giberelina e que atuam nos tecidos vegetativos e nas sementes imaturas com funções fisiológicas diversas. Hoje nós vamos então falar um pouco a respeito dessas giberelinas. As giberelinas elas são produzidas de início nos plastídeos, principalmente em sementes imaturas, frutos em desenvolvimento, ápices caulinares e entrenós jovens. Então, a partir da sua produção no plastídeo, da produção do seu principal precursor, que é o ente caureno, esse material, esse composto, ele é translocado para o retículo endoplasmático, de onde vão ser formadas, de onde vão ser produzidas as giberelinas. As giberelinas elas vão sendo produzidas, e a enzima-chave da produção da giberelina é a G20, GA20 oxidase, que é a penúltima enzima do seu processo de biossíntese e é o passo de comprometimento dessa rota metabólica. Após esse passo, o hormônio ativo, o hormônio biologicamente ativo, vai ser formado. Então, existem vários fatores que vão interferir na biossíntese de giberelina e na presença da giberelina ativa na planta, dentre eles a síntese. A síntese das giberelinas ela é desencadeada pelo fotoperíodo, pela luz, pela temperatura e pela presença de auxina. Ao mesmo tempo, existe uma inibição retroativa. À medida que a giberelina é produzida, ela tem a inibição das suas enzimas que fazem a sua síntese, então é uma inibição retroativa e, ao mesmo tempo, uma forma importante de inibir a germinação da giberelina é a presença da giberelina 2 oxidase, que é uma enzima que degrada e oxida a giberelina ativa. Então essa também é uma forma de impedir o crescimento a produção desse importante hormônio. O transporte também é importante, a giberelina não é transportada no seu mecanismo ativo, da sua forma ativa, ela é transportada por meio na forma de seus precursores. Ela pode ser conjugada, como uma forma de inativação, e a gente já falou da degradação, a degradação ela é ativada pela presença de um excesso de giberelina, pela enzima GA2 oxidase. Então, esses são os mecanismos que vão controlar a concentração de giberelina ativa dentro da planta. Quais que são os dois principais mecanismos fisiológicos de funcionamento da giberelina? O primeiro mecanismo é a promoção do elongamento celular. A promoção desse elongamento celular acontece pelo maior crescimento dos frutos, pela presença da xiloglucano endotransglicosilase, que vai permitir um maior espaçamento entre as fibras de xiloglucano, dos glucanos que fazem parte da parede celular, e também da mudança na orientação das fibras. Então, nesse esquema aqui, a gente pode perceber, esse esquema aqui ao lado, a gente pode perceber que a expansão celular provocada pela giberelina é uma expansão no sentido vertical, que vai fazer com que as células fiquem mais esticadas, mais compridas. Então a gente consegue perceber a expansão longitudinal e a mudança na orientação das microfibrilas. Um outro efeito, um outro mecanismo fisiológico é a promoção da divisão celular. Então, na presença das giberelinas, o que a gente percebe é o aumento na quantidade de figuras mitóticas, ou seja, de células que entraram em mitose
após a aplicação, após algumas horas da aplicação da giberelina. Então a gente percebe claramente que a giberelina ela tem esses dois aspectos, o aspecto de promover ampliação do comprimento das células e também promover ampliação no número de células, né? Nesse caso, né, considerando esses dois mecanismos de ação da giberelina, a gente passa a falar um pouco das funções fisiológicas, né? A primeira função fisiológica é justamente a extensão do caule, do pecíolo e do hipocótilo. E a gente percebe aqui, né, o efeito da giberelina num mutante, né, uma planta mutante, em que nessa primeira figura, essa primeira planta aqui é uma planta mutante, uma planta que não tem giberelina constitutiva, né, da própria planta, e com isso os entrenós ficam muito curtos, né? E a partir do momento que essa planta ela é adicionada de giberelina, ela fica igual, né, ela apresenta o mesmo crescimento da planta, né, na planta que não sofreu mutação nesse gene. Ao mesmo tempo, uma forma de avaliar a atividade das giberelinas é o ensaio de extensão de hipocótilo, né, como a gente pode perceber aqui na figura ao lado. Uma outra questão também muito importante, um outro aspecto importante da atividade das giberelinas é justamente a iniciação floral e determinação do sexo, né? Que vão acontecer, que vão determinar muitas vezes os aspectos reprodutivos das plantas. Então, as giberelinas, normalmente elas vão desencadear o processo de florescimento em plantas de dia longo. Então, veja aqui nessa figura preto e branco, em que a gente percebe que a planta controle ela não floresceu. Mas quando foi aplicado giberelina nela, ela não só cresceu, como ela floresceu também. E esse efeito ele foi exatamente o mesmo efeito da planta que foi cultivada em regime de dia longo, né? Então veja que o dia longo certamente vai desencadear a produção de giberelina natural da planta, né? E essa produção de giberelina ela pode ser mimetizada aqui com a aplicação, essa exposição ao dia longo ela pode ser mimetizada aqui com a aplicação de giberelina. Em algumas plantas monóicas, né, a presença de dias curtos e noites frias leva ao aumento da produção de giberelina. E esse aumento da produção de giberelina desencadeia a feminização do pendão. Então, por exemplo, as espigas de milho deixam de ter as suas porções masculinas, né? E com isso a espiga não é fertilizada, dando origem a plantas que não possuem, né, acabam não produzindo os grãos de acordo porque não existe fecundação nessas plantas, não existe fertilização. Então a giberelina tem um papel importante, tanto na iniciação floral quanto na determinação do sexo. A gente passa também do outro papel importante da giberelina, que é o papel de inibição da tuberização, né? E em batata isso é muito conhecido. Em batata, os dias curtos, né, levam à redução da quantidade de giberelina na planta, e essa redução da quantidade de giberelina na planta leva à tuberização, né? Então a gente percebe aqui nessa imagem plantas do dia longo, né, sem qualquer sinal de tuberização, justamente porque estão com a concentração de giberelina alta, né? Então logo ela seja exposta a condições de dia curto, né, essa planta ela vai passar a reduzir a concentração de giberelina dentro dela e com isso vai, né, ter a iniciação do seu processo de tuberização. Então esse é mais um efeito aqui da giberelina. Passamos aqui para outra função importante, que é a quebra de dormência, né? As giberelinas elas fazem parte, né, do processo de germinação de sementes fotoblásticas, vamos falar um pouco mais detalhadamente desse processo mais à frente, e elas também podem estimular a brotação de tubérculos de batata, né, a partir como a gente pode ver nessa figura aqui. Outra função importante, né, é na frutificação e desenvolvimento, né? A giberelina, como ela promove a ampliação, né, da elongação celular e caulinar, ela aumenta, né, muitas vezes as plantas elas têm a limitação do seu desenvolvimento justamente pela limitação de espaço, que é o caso dos cachos de uva. Então, é muito utilizado a aplicação de giberelina para poder aumentar o espaçamento entre os caules e com isso aumentar o tamanho das frutas, né? Então, essa é uma aplicação própria da giberelina. A giberelina também está envolvida, né, nas etapas de passagem da fase juvenil para a fase adulta nas plantas. Então, plantas tratadas com os hormônios podem ter a reversão
né, da fase juvenil para a fase adulta, da fase adulta para a fase juvenil, a depender, né, da espécie vegetal. Né? Além disso, a gibberelina está diretamente relacionada ao processo de germinação de sementes, né? E nesse caso aqui, a gibberelina, elas são sintetizadas pelo embrião e liberados no endosperma, né, amiláceo. Depois as gibberelinas difundem-se para a camada de aleurona, né, e as células da camada de aleurona são induzidas a sintetizar e secretar alfa-amilase e outras hidrolases no endosperma, com a produção, né, de várias, com a decomposição, né, e a degradação de todas as reservas existentes. Então o amido e as outras macromoléculas são decompostas em moléculas menores, e esse soluto do endosperma é absorvido pelo escutelo e transportado para o embrião em crescimento, e com isso é sustentado o crescimento inicial da plântula. Existem várias ações, vários usos agrícolas de gibberelina para aumento do tamanho do fruto, para indução de brotação, para promoção de expansão do caule, para correção da arquitetura de plantas, para redução do período juvenil, para aumento da produção de malte, né, para fermentação de cevada, e para redução do porte de espécies ornamentais. Para esse último exemplo, eu trouxe uma imagem, né, de um crisântemo normal, né, sem aplicação de gibberelina. Depois o crisântemo aplicado com diferentes concentrações de gibberelina, a gente consegue perceber que o porte dessa espécie ela pode ser modificado, né, com a utilização desse hormônio vegetal. Bom, a gente encerra aqui esse momento de discussão sobre as gibberelinas, mas a nossa conversa está sempre em aberto. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais sobre esse assunto, não deixe de entrar em contato conosco, né? E, mais uma vez, aí a gente aproveita e agradece a audiência e a atenção de vocês e deseja uma excelente semana. Forte abraço e até as próximas.